A IBM anunciou que já tinha investido mais de 4 bilhões de dólares para comprar empresas e montar as capacidades do Watson Health. Só um dos projetos hospitalares mais visíveis, no Centro Oncológico da Universidade de Texas, consumiu mais de 62 milhões de dólares. E depois de todo esse investimento, o sistema do MD Anderson nunca chegou ao uso clínico com pacientes. Eu trouxe aqui 4 casos internacionais que ajudam a separar a promessa da implantação real. Watson e Babylon terminaram em suspensão ou colapso. A Epic precisou reformular o modelo depois de validações externas ruins. E o Google publicou o que aconteceu quando o algoritmo preciso encontrou uma clínica de verdade. Cada história quebra num ponto diferente. Juntas, elas deixam 5 perguntas que eu usaria antes de assinar qualquer contrato de inteligência artificial na saúde. Vamos começar pelo Watson. Em 2016, a própria IBM comunicou que, depois da compra da Truven Health Analytics, teria investido mais de 4 bilhões de dólares para adquirir e construir capacidades em saúde. Esse valor cobriria um portfólio inteiro de dados e análises. Ele não era um orçamento exclusivo para oncologia. Um dos projetos mais conhecidos era o Oncology Expert Advisor, um sistema de apoio à decisão em oncologia, desenvolvido com o MD Anderson. O projeto consumiu mais de 62 milhões de dólares. Quase 40 milhões foram pagos à IBM e mais de 22 milhões à PwC. Uma auditoria especial do sistema da Universidade do Texas encontrou problemas de contratação e execução. Houve compras sem concorrência adequada, falhas de aprovação e pagamentos com documentação insuficiente sobre as entregas. Em setembro de 2026, o sistema ainda não estava em uso clínico e não tinha sido testado fora do MD Anderson. O contrato terminou antes de que qualquer paciente conseguisse receber atendimento com aquela ferramenta. A própria auditoria deixou um limite claro. Ela avaliou contratação e conformidade. Ela não chegou a avaliar a base científica nem capacidade clínica do sistema. A evidência clínica mais preocupante apareceu em outro produto da família Watson. Em 2018, a Stat News publicou apresentações internas da IBM sobre o Watson for Oncology. Nesses documentos, especialistas e clientes tinham identificado recomendações descritas como inseguras e incorretas. Os documentos também mostravam o uso de casos sintéticos, pacientes hipotéticos construídos para treinar o sistema. A própria reportagem dizia que não havia relato de dano real a pacientes nas situações apresentadas. Em 2022, a IBM vendeu ativos selecionados de dados e análise em saúde para o fundo Francisco Partners. E o anúncio oficial não divulgou o valor e deixou claro que a transação envolvia parte do portfólio, não todo o Watson Health. Antes de discutir escala, eu separaria 3 coisas: qualidade do contrato, evidência clínica do produto exato e validação com pacientes reais. O segundo caso é mais delicado porque o algoritmo já vinha integrado ao prontuário eletrônico. O Epic Sepsis Model, modelo da Epic para prever sepse, estava implantado em centenas de hospitais dos Estados Unidos. Uma validação externa importante veio da Universidade de Michigan. O estudo saiu em 2021 na Revista de Medicina Interna da Associação Médica Americana e analisou 38.455 internações. O estudo avaliou retrospectivamente a versão 1 do modelo. Os alertas foram simulados a partir dos dados, eles não foram enviados às equipes durante a pesquisa. No limite de alerta analisado, o sistema deixou de identificar 1.709 dos 2.552 casos de sepse. Isso significa 67% dos casos sem alerta e uma sensibilidade de 33%. Ao mesmo tempo, o modelo teria disparado alertas em 18% das internações. O valor preditivo positivo foi de 12%. Uma linguagem mais clara, aproximadamente 1 em cada 8 alertas simulados correspondia de fato a sepse. Os autores estimaram um grande fardo de alertas e disseram que o desempenho era pior do que o relatado pelo desenvolvedor. Em 2022, a Epic lançou a versão 2. Essa versão permite ajuste com dados locais. Um estudo multicêntrico publicado em 2026, no periódico científico da Rede de Associação Médica Americana, acompanhou 227 mil internações em 4 grandes sistemas de saúde. A capacidade de separar os casos melhorou bastante. Mesmo assim, o desempenho variou entre as instituições.
O valor preditivo positivo ficou entre 13% e 26%, e o volume de alertas continuou alto. No caso da Epic, a segunda régua é simples. Eu quero saber qual versão que está sendo comprada, como que ela foi validada localmente e quantos alertas a equipe vai precisar absorver para encontrar um caso verdadeiro. O terceiro caso é a Babylon Health, no Reino Unido. A empresa oferecia triagem de sintomas por chatbot e participava do GP at Hand, um serviço de atenção primária do sistema público do Reino Unido. Em 2021, a Babylon chegou à bolsa numa operação que implicava um valor de 4,2 bilhões de dólares para o patrimônio da companhia. Anos antes do colapso, o oncologista David Watkins publicava testes do chatbot e levantava algumas dúvidas sobre situações de triagem, inclusive dor no peito. A Babylon contestou o volume e a interpretação desses testes. A empresa disse que os erros verdadeiros eram uma pequena fração e afirmou que não havia dano relatado por usuários. Em 2021, a TechCrunch publicou uma carta da Agência Britânica de Medicamentos e Produtos de Saúde para Watkins. A carta dizia que as preocupações dele eram válidas e também eram compartilhadas pelo regulador. A agência não chegou a detalhar investigações específicas por causa das regras de confidencialidade. A Babylon respondeu que não tinha recebido notificação de ação regulatória e que o sistema cumpria as exigências aplicáveis. O ponto de governança ficou documentado pela própria empresa. Em 2020, a Babylon publicou um comunicado chamando o Watkins de troll, enquanto tentava desacreditar os testes dele. Em agosto de 2023, duas subsidiárias americanas entraram no Chapter 7, o capítulo da lei americana usado para liquidação. No Reino Unido, a holding entrou em administração. A operação britânica foi vendida por cerca de 500 mil libras, aproximadamente 620 mil dólares na época. Esses dois valores medem coisas diferentes. O primeiro era o valor implícito de toda a empresa numa operação de mercado, e o segundo era o preço de venda da operação britânica depois do colapso. No caso da Babylon, eu olho para a reação do fornecedor quando um profissional aponta um risco. Uma empresa de saúde precisa responder com evidência, correção documentada e transparência. E um ataque pessoal entra na conta como um risco de governança. O quarto caso tem uma trajetória diferente. Os próprios pesquisadores publicaram os problemas da implantação e depois mostraram como o sistema evoluiu. Em 2016, o Google publicou na revista da Associação Médica Americana um algoritmo para detectar retinopatia diabética em imagens de retina. Na configuração voltada para a sensibilidade, o modelo ficou entre 96,1% e 97,5% de sensibilidade, e entre 93,4% e 93,9% de especificidade em dois conjuntos retrospectivos de validação. Na Tailândia, pesquisadores observaram e entrevistaram enfermeiras em 11 clínicas. A análise dos primeiros locais implantados mostrou uma realidade bem mais áspera. Nos primeiros 6 meses, 393 de 1.838 imagens não atingiram o padrão de qualidade exigido pelo sistema. Isso representa 21%. A luz da sala atrapalhava a fotografia, as enfermeiras tinham filas grandes e evitavam repetir o exame muitas vezes por causa do desconforto do flash, e a conexão também pesava. Em uma clínica, a internet caiu por 2 horas e o número de pacientes examinados naquele dia caiu de 200 para 100. Em 2022, um estudo prospectivo acompanhou 7.651 pacientes em 9 unidades de atenção primária na Tailândia. Para a retinopatia que ameaçava a visão, o sistema alcançou 91,4% de sensibilidade e 95,4% de especificidade, com desempenho comparável ao dos especialistas que revisavam as imagens. Esse caso é um alerta de implantação. O modelo amadureceu e mostrou desempenho real forte, mas o resultado dependia da sala, da câmera, da conexão, da fila e do trabalho da enfermagem. No caso do Google, eu colocaria o fluxo inteiro dentro de uma métrica. A performance clínica começa antes do algoritmo receber a imagem e termina depois que o paciente recebe uma orientação viável. Esses 4 casos mostram riscos diferentes. No Watson, contrato e promessa correram mais rápido do que a entrega. Na Epic,
Uma validação externa ruim expôs o limite da versão 1 e forçou a evolução. Na Babylon, a governança e o modelo de negócio se deterioraram. E na Tailândia, o fluxo real virou parte do desempenho. Sempre quando eu avalio uma proposta de inteligência artificial na saúde, eu uso 5 perguntas. Primeira é qual produto e qual versão foram validados. Eu também quero saber qual população, o tamanho da amostra, o local do estudo e resultado medido fora da apresentação comercial. Depois eu olho para a carga operacional. Quantos alertas, cliques, revisões e minutos entram no dia da equipe? A terceira pergunta entra no contrato. Qual resultado será medido? Qual é a linha de base? Qual é a meta? E quem responde por essa medição? E a quarta trata do erro. Como que o fornecedor recebe uma crítica clínica, registra o incidente, corrige o produto e comunica a mudança? E a quinta olha para a continuidade. Se o fornecedor sair amanhã, o que fica com o hospital? Eu vejo a exportação dos dados, documentação das integrações, suporte durante a transição e um possível plano de saída, se necessário. Essas perguntas deixam a compra mais objetiva e também ajudam a encerrar cedo um piloto frágil, antes que ele vire um custo permanente. Tecnologia promissora perde valor quando chega isolada da evidência, do fluxo e da governança. Para um gestor, o melhor filtro continua sendo concreto. Qual versão foi validada, em quem, dentro de qual rotina, com qual resultado assumido em contrato? Essas 5 perguntas aceleram decisões boas e protegem o orçamento de projetos que ainda vivem de promessa. Se você já viu uma solução de IA perder força dentro de um hospital, me conta qual foi o padrão. Os melhores casos podem virar uma próxima análise aqui no canal.